Ceará, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco já tem o feminino implantado. Se você não tem infantil, se não tem menino, se você não tem base, como é que eles conseguem, de uma certa maneira, entender? Só se convocava as meninas porque elas jogavam fora do país. Eu acho que também o governo, de uma certa maneira, poderia voltar a fazer isso e colocar nas escolas ter o futebol na educação física. Coloca aqui embaixo, aposto que tem muita gente que nem sabia que tinha um mundial feminino. Isso. Coloca aqui embaixo, sugestão. E agora os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro são obrigados, né, a ter um time de futebol feminino. Essa imposição é correta? Teria que ser algo mais natural? Vai funcionar? As coisas que são colocadas como regra, às vezes eu não acho nem que é imposição, eu acho que é regra. Eu acho que tem que ser regra você ter futebol feminino. Eu acho que todos os clubes deveriam ser regras. Não ter todos os esportes de uma maneira competitiva e profissional, mas deveria ter handball. Só que o futebol feminino, ele não é só um esporte para praticar porque são meninas que são frágeis. Muito pelo contrário, elas são ganhadoras de título, elas são ídolos como a Marta, como a Cristiane, como a Cici, né, como a Érica, como todos os jogadores que vêm passando de geração para gerações e que é importante. Você pode ter certeza que a CBF, que ela fez, foi muito importante, não só para as meninas, para os treinadores de futebol feminino, que muitos são treinadores de futebol feminino, mas não é de masculino, né? Para massagistas, para roupeiros ou roupeiras. Olha quanto de emprego ou de trabalho o futebol feminino vai trazer, porque são 20 clubes. Então vamos lá. 7 clubes dos 20 de Série A, só Ceará, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco já tem o feminino implantado. Então. Em andamento, Atlético Bahia, Chape, São Paulo, CSA e Goiás. Isso. E olha os estados do Brasil inteiro. Isso que é legal. Aí né? a gente tem aí que 5 não começaram ainda. Mas Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Avaí e Fortaleza. Então, tudo bem, até pode ter problemas no começo em relação à parte técnica, mas o mais importante é você imaginar que em Goiás as meninas que jogam futebol, elas vão ter condições de jogar. Porque a gente só fala de São Paulo e Rio. Sim. As meninas de Belo Horizonte vão ter condições com o Cruzeiro e Atlético. As meninas do Sul vão ter condições de ter com o Inter e com a equipe do Grêmio. As meninas da Bahia vão ter condições com o Bahia e com o Vitória. Então, olha só quanto que vai se movimentar de dinheiro, né? Quanto vai se movimentar da imprensa especializada em futebol feminino, as pessoas que escrevem, que gostam do futebol feminino. Então não é só a CBF que está fazendo isso, os clubes vão ter que entender e quem sabe daqui 5 anos, por exemplo, ou até a próxima Copa do Mundo de 2022, a gente já não tem isso implantado em campeonatos regionais. De uma forma mais consolidada, né? E isso é uma outra coisa, a gente não pode depender só da Marta. E uma hora a Marta vai ficar velha, a gente precisa de e ela vai parar de jogar. Sim. Então, quando ela parar de jogar futebol, as outras meninas têm que vir. O São Paulo faz um trabalho muito legal, o Audax faz um trabalho... A Cristiane mesmo está voltando para o São Paulo, recusou uma proposta do Barcelona. Isso. Ela está com a mãe doente, enfim, queria voltar para cá, mas é uma chance de trazer pessoas boas para o futebol. E quando a envergadura de uma camisa vem junto com isso, mesmo que seja a imposição ou a regra, que eu prefiro a regra, ou o medo também por parte dos dirigentes, quando você tem um São Paulo, você tem um Corinthians, você tem um Bahia, você tem um Atlético... No feminino ninguém vai querer perder, o Corinthians não vai querer perder pro Palmeiras no feminino. E tem uma outra coisa, quando você vê o Corinthians, vamos lá, o Banco BMG pode patrocinar, se não patrocinar, que patrocine o outro. Tendo patrocinador, tem dinheiro. Tendo dinheiro, tecnicamente, você pode ter certeza que o futebol feminino cresce e cresce ao redor. A gente tem que pensar, por exemplo, tem a Nicole, que ela é a primeira jogadora, ela é a única do Nordeste que foi escalada para essa seleção, foi convocada agora. E se a gente pensar, ela começou a jogar com os homens, porque na cidade dela não tinha futebol. A gente não tem base. Pensa, sua filha quer jogar futebol. Onde que ela vai jogar? Então, mas aí é exatamente isso. A maioria das meninas, quando veio jogar, nem foi no campo, elas jogaram no futsal, futebol de salão. Sim. Que era mais fácil para que elas pudessem jogar. E elas tinham que jogar com os meninos. Não é só isso jogar com os homens. É quebrar a barreira das pessoas que vinham de uma outra forma de querer jogar. E elas conseguiram fazer isso e está dando resultado hoje. E a gente não tem que comparar, né, Neto? O feminino com o masculino são particularidades diferentes, não tem jeito. Oi, eu sou a Nath, atleta da base do Avaí.
E vamos torcer pela seleção feminina. A Copa do Mundo começa bem no dia do meu aniversário, então bora torcer. Assim, o futebol feminino, eu que fiz muitos anos no futebol feminino, eu fiz quase 10 anos no futebol feminino. É um futebol mais frágil, é um futebol mais lento. Você tem que entender quando você vai comentar um jogo do futebol feminino. Não há muito choque, né? É um futebol de muito mais técnica. Ele é um futebol, de certa maneira, às vezes, e aí vem se modificando isso. Eu até acho que 45 minutos não era o ideal, talvez 35 minutos seria o ideal, né? A preparação física é diferente. É diferente. Só que a mulher, ela é tão forte, ela é tão robusta em relação ao futebol e todos os esportes, que ela está dominando isso. E aí, você não tem a dúvida que o futebol feminino vai crescer muito aqui no país. A gente tem atletas com potencial. Na verdade, e aí quando você fala da Nicole do Nordeste, você coloca uma menina, se fosse numa cidade, eu ia falar assim, nossa, tudo bem, mas num Nordeste, uma região do país. Olha só, quantas outras meninas não gostariam de estar ou tendo a oportunidade que a Nicole está tendo. Talvez com essa regra que a CBF fez, talvez as pessoas possam olhar de uma maneira diferente e ver o produto, porque como eu virei um pouco vendedor, ver o produto do futebol feminino como dinheiro. Não, e até porque onde o treinador da seleção brasileira vai ver as meninas, sabe, ali tem uma menina boa. Com os clubes agora isso vai ser mais visível para ele. E você tem toda a razão sobre isso. Se você não tem infantil, se não tem menilete, se você não tem base, como é que eles conseguem, de uma certa maneira, entender? Só se convocava as meninas porque elas jogavam fora do país. Hoje não. Então o treinador da seleção brasileira, que é o Vadão, né, ele vai ter a possibilidade de observar as meninas jogando no país. E a gente já teve uma mulher treinadora de seleção brasileira. Pensando que esse ano é um ano de Mundial, a gente tem na França o Mundial Feminino de Futebol. O Brasil já estreia no dia 9 de junho contra a Jamaica. Então, aí você vê, e muitos jogadores jogaram no Paris Saint-Germain, né? A Érica por 3 anos, né? Muitos jogadores jogaram no Paris Saint-Germain e que sabem que o futebol lá é um futebol realmente muito forte. Jamaica dia 9, Austrália dia 13, Itália dia 18 na primeira fase do grupo C. Você vê só, é um grupo onde você vê o estilo de jogo. Jamaica velocidade, Austrália altura e Itália marcação, né? Que essa é a visão que a gente tem das seleções. Então a gente tem que estar preparado para quê? Para todo tipo de... Porque mundial é mundial, né? Você entra para enfrentar as melhores do mundo. E aí a gente lembrando que as meninas já estão, né, concentradas fazendo o trabalho coordenado na Granja. Até dia 22 agora ficaram todas e depois aí o técnico liberou porque os times, né, do exterior só liberam em datas FIFA. Que tá certo. E depois as meninas voltam porque elas vão disputar a She Believes, que elas acreditam. É uma preliminar, né, um preparatório. É um preparatório She Believes. She Believes Cup. Cup. Como é que fala? She Believes Cup. Aí você vai, aí vamos para os Estados Unidos. Vamos estar disputando com as melhores do mundo. Estados Unidos, Japão e Inglaterra participam. O Japão é forte, Estados Unidos é forte, Inglaterra é forte. Então olha só, vai dar corpo, você vai já para o Mundial já sabendo que você disputou um campeonato já legal. A CBF já está preparando elas para isso. Antigamente não, você vinha, se preparava só entre as meninas, fazia o treinamento na Granja e não, hoje não, o pensamento já é profissional, já é dedicado para pensar em ganhar. Que eu acho legal pra caramba. Antes não era para ganhar, era para disputar, o que é diferente. Agora já tem essa competitividade. Já tem a cobrança. O Brasil é muito respeitado. Se você pensar na Érica, você vai pensar na Cristiane. Você tem Andressinho que joga no Barcelona. Que joga no Barcelona. Eu acho que o futebol brasileiro ele é sempre lembrado e respeitado, não só pelo futebol masculino, mas também pelo futebol feminino. Nós temos 2 medalhas de prata, se eu não estiver errado, né, do futebol feminino. Ainda falta nós ganharmos uma medalha de ouro, que eu acho que não vai passar da próxima Olimpíada no Japão, que vai ser em 2020. E a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que esses torneios e essa Copa do Mundo vai ser importante para que o Vadão ou quem quer que esteja no comando da CBF, e principalmente do futebol feminino, já faça isso para pensar em 2020, que é o Believe Cup. Aí você tem o Mundial, aí você tem os campeonatos que vão ser os campeonatos que a gente é importante. Você tem o Brasileirão rolando aí, olha né? Aí você disputar uma Olimpíada, o que vai ser muito importante. Você acha que as pessoas, o que a gente tem que fazer para que elas abracem esse futebol feminino?
Acho que a primeira tomada foi feita, que é a regra de ter 20 clubes e fazer com que os outros clubes, e aí vem do que você falou, o São Paulo não vai querer perder para o Corinthians, o Palmeiras não vai querer perder para o Santos. E aí já forma uma rivalidade. A outra coisa muito importante é que as meninas vão conseguir se sustentar no futebol. E se a gente tá porque elas têm família, né? São mães de família. Além de tudo, tem o pessoal. Na verdade, elas são arrimo de família, porque às vezes elas não são nem casadas, são novas e já sustentam uma família através do futebol. E antigamente, elas não ganhavam dinheiro para se sustentar e muito menos para sustentar a família. Hoje, ainda tinha que romper a barreira do preconceito, que era enorme, que era Maria Homem, que era tudo mais. Mas é uma coisa que, assim, eu acho que esse preconceito de achar que mulher jogar futebol é coisa de homem, eu acho que 90%... Nós estamos numa onda de feminismo muito forte também. É, eu acho que também acabou isso. Na verdade, eu não enxergo mais assim, eu não vejo na rua. Vou dar um exemplo da minha filha. A minha filha foi morar na Califórnia, ficou 1 ano e meio lá. Aí ela me falou, pai, por que você não me ensinou a jogar futebol? Eu falei, mas você nunca pediu. Pai, todas as meninas aqui jogam futebol, todas as meninas aqui jogam futebol. E aí ela disse o seguinte... Isso é cultural? É cultural do americano, é cultural no Japão. É na escola, as meninas, talvez, da educação física tenham um incentivo. Aqui... Isso. Não, perto da onde eu vou sempre, Orlando, tem um campo de futebol da escola, que é a escola municipal. Toda sexta-feira tem um jogo de futebol feminino, eu vou assistir, ninguém lá me conhece, eu vou assistir, os pais vêm, escola contra escola. Eu acho que também o governo, de uma certa maneira, poderia voltar a fazer isso e colocar nas escolas ter o futebol na educação física, para que essas meninas tenham um gosto no esporte. Porque pra menina dá a boneca, pro menino a bola de futebol, ou seja, o incentivo é muito maior pro homem desde pequeno para que ele pratique futebol. E aí quando a menina se vê, mas eu quero jogar, eu só consegui jogar futebol porque minha tia jogava. Às vezes ela também se sente fora do padrão. Então, ó, aqui nós vamos falar de futebol, toda semana futebol feminino, futebol resenha das minas, né? Na verdade, assim, eu acho que a resenha das minas é legal, você falando com propriedade. A gente mostrando para as pessoas também, né? Porque às vezes as pessoas não têm nem chance de saber. Tem uma coisa, a gente até deixa também abrir pro nosso canal, para que você que é papai, para você que é mamãe, se você quiser, e aí eu e a Yara, a gente vai ficar sabendo, vamos ver onde tem testes para as pessoas. De repente um grupo no Facebook de meninas que jogam, ou a gente pode criar um grupo nosso no canal de futebol feminino, onde acontece. Eu quero jogar, minha filha quer jogar, coloca aqui embaixo. Aposto que tem muita gente que nem sabia que tinha um mundial feminino. Isso. Coloca aqui embaixo sugestão, isso. Coloca aqui embaixo pra gente sugestão, o que vocês querem que a gente fale, o que vocês não sabem. O que a gente vai dar de presente pra esse povo? Uma chuteira seria uma boa, né? Se não servir pro ganhador, ele dá pro amigo. Ele quiser, a gente nunca perde essas coisas, né? Ainda mais uma chuteira bacana. É a chuteira do Neymar. Tem que curtir. Por que você quer jogar futebol feminino? Você é a Ruela, seus orelhudos aqui, vou falar pra você, nós só a gente vai falar de futebol feminino, como a gente também vai pedir com que as meninas, com as mães, que elas possam falar também aquilo que elas aprenderam para jogar. Então participe do nosso sorteio aqui, chuteira bonitona da Nike pra você. Um beijo e a gente já tá de volta.